Resumo da novela Vencer o Desamor, capítulo 1. Bárbara prepara um almoço especial para comemorar a aposentadoria de Joaquim, o seu marido. Eles têm 3 filhos, Álvaro, Eduardo e Gael. Bárbara critica Ariadne por não estar casada com Eduardo e pela maneira como cria o seu filho, Tadeu. Ariadne percebe que ele tem algum problema e mais ninguém a ouve. Nestor diz que a Daphne recebeu uma quantia por aulas particulares e com isso eles poderão pagar algumas contas e guardar algum dinheiro para os gastos com o nascimento do segundo filho. Josefina aconselha Daphne a pedir ajuda financeira ao seu pai, mas ela se nega, já que não tem contato com ele desde os 15 anos de idade. Ariadne e Bárbara têm uma forte discussão por causa de Tadeu. Bárbara diz que Joaquim que gostaria de conhecer Paris, mas ele diz não. Joaquim se nega a hipotecar a casa para ajudar Eduardo, porque sabe que ele nunca foi estável em seus empregos. Porém, Bárbara convence em ajudar o seu filho. Tadeu tem uma briga na escola e o diretor diz a Ariadne que ele precisa procurar uma escola mais adequada para o seu filho. Olga fica irritada com Álvaro ao saber que Plaza Miró é um projeto pessoal. Joaquim confessa a Gael que tem uma filha fora do casamento e que sua mãe não pode saber da existência. Tadeu é diagnosticado com síndrome de Asperger. Joaquim não consegue controlar o seu machismo com Bárbara e esse comportamento faz pensar sobre sua vida. Álvaro diz a Olga que poderia lhe dar o filho que tanto quer, se não o desprezasse. Evita se surpreende ao saber que Gustavo quer comprar a sua filha, Gema. Bárbara pede o divórcio para Joaquim. Ele não responde e quando ela se aproxima percebe que o marido está morto. Resumo da novela Vencer o Desamor, capítulo 2. Ariadne explica a Eduardo que a síndrome de Asperger é uma condição neurológica e não uma doença, mas ele se nega a aceitar o problema do filho. Evita não aceita o dinheiro que Gustavo lhe oferece porque sente que seria como se estivesse vendendo a sua filha. Onofre tem uma opinião contrária. Ele tenta convencer a Gema a aceitar o Gustavo, mas ela se nega e diz que não gosta dele e quer estudar. Certa ela, né, gente? Padre Felipe dá o último adeus a Joaquim no cemitério e a família Falcão está destruída com a perda. Gael recorda quando seu pai confessou que tem uma filha e pediu que a ajudasse. Álvaro percebe que o desmoronamento do Plaza Miró é mais grave do que ele pensava e isso poderá arruinar a sua carreira. Gema pede à mãe que para não se casar com Gustavo. Bárbara sente que não conhecia o próprio marido e está muito intrigada com o fato dele ter morrido com um revólver nas mãos. O Dr. Velasco tenta explicar a Eduardo o que é síndrome de Asperger, mas ele segue negando a realidade. Álvaro se surpreende quando os sócios pedem as suas ações e tiram seu nome do escritório. E Yolanda se preocupa quando Gema diz que terá que deixar a escola para trabalhar ou se casar. Muito tenso. Gustavo diz para Evita que apoiará em tudo desde que permita que Gema seja a sua mulher. O som do aquário provoca Tadeu em um estado de ansiedade que leva a quebrar a cadeira. Essa atitude preocupa muito a Ariadne, que decide procurar ajuda profissional para lidar com o problema do filho. O advogado diz a Eduardo que já sabe que esteve roubando a empresa, exija que devolva o dinheiro ou mandará para a cadeia. Olga diz a Álvaro que ela comprou as suas ações, mas ele terá que renunciar. Daphne tem certeza que Nestor foi assassinado. Bárbara recebe uma notificação sobre o atraso no pagamento da hipoteca, e isso pode resultar a perda do seu imóvel. Resumo da novela Vencer o Desamor, capítulo 3. Daphne questiona o Ministério Público por não dar razão a ela sobre o acidente que matou Nestor, pois ela tem uma testemunha-chave que poderia elucidar o caso. Bárbara está angustiada com a possibilidade de perder a casa e ficar sem ter onde morar. Eduardo, por sua vez, está interessado em ficar com o dinheiro do apartamento para pagar a sua dívida. Gustavo propõe a Gema que vivam juntos para poder ajudá-la e protegê-la. Bárbara fica sabendo que o seu marido sofria de insuficiência cardíaca. Ela também descobre que o filho, Eduardo, já não trabalha mais com Armando. Eduardo diz a Ariadne que teve que pedir demissão porque foi acusado injustamente e ela se surpreende quando ele diz que irão viver na casa da sua mãe. Gema acusa a mãe de obrigá-la a aceitar Gustavo por sua própria conveniência. Gael não sabe dizer à sua mãe que o seu pai tem uma filha bastarda.
Bárbara diz para Eduardo que em sua casa tem lugar para ele e Tadeu, mas não para Ariadne. Josefina acha que será um problema o fato de Clarita ter comentado com a avó que Daphne está conversando com o marido morto. Josefina diz a Daphne que Joaquim morreu e dá a ela o telefone de Gael, para que entre em contato, pois está incluída no testamento. Rebeca diz a Eduardo que Ariadne inventou o problema de Tadeu para poder manipulá-lo. Eduardo promete à mãe que resolverá o caso da hipoteca. Estefânia percebe o comportamento de Eduardo com Ariadna, e isso põe em risco a entrada de Tadeu na escola. Em uma entrevista pela televisão, Álvaro esclarece que o empreendimento Plaza Miró é um projeto pessoal e não do escritório Falcão. Daphne encontra um distintivo entre os pertences de Nestor e acredita que seja o responsável pela sua morte. Álvaro se demite do escritório de arquitetura e vende a Olga suas ações. Gema aceita viver com Gustavo. Calixto investiga se a família de Joaquim conhece seu segredo. Resumo da novela Vencer o Desamor, capítulo 4. Daphne descobre que a pessoa que provocou o acidente fugiu do local. Evita diz a Gustavo que permitiu que saísse com a sua filha, mas que não a levasse para sua casa para viver como se fosse a sua mulher. Porém, é surpreendida quando Gustavo diz a ela que não está de acordo e que terá que devolver o dinheiro que ele lhe deu. Ao ver que não consegue a ajuda que deveria ter, Daphne decide encontrar o culpado pela morte do seu marido, embora só tenha uma testemunha e um distintivo. Ariadne pede desculpas a Bárbara para que permita que ela e o seu marido possam viver em sua casa, mas Bárbara a trata com desprezo. Eduardo suplica à mãe que permita que vivam com ela por alguns meses. Evita diz a Gema que, como mulher de Gustavo, terá que fazer tudo o que ele quiser. Bárbara comenta com seu filho Gael que o pai portava um revólver quando morreu e mentia quando dizia que ia embora com Matias. Daphne se vê obrigada a viver com a mãe e Silvestre teme que a situação fique insustentável. Álvaro é processado pelo Sindicato dos Trabalhadores pelo desabamento do prédio. Silvestre diz que Josefina não quer Daphne na sua casa. Álvaro nota cada vez mais indiferença de Olga. Álvaro se surpreende ao ouvir que o Dr. Armando é um bandido como Eduardo. Para Tadeu é muito complicada a mudança de casa, mas Eduardo não acredita que o filho seja portador de uma síndrome e pensa que o menino está fazendo birra. Olga comenta com Álvaro sobre o momento ridículo que Eduardo fez passar do lado de seus pais por tê-lo recomendado. Calixto suborna a funcionária do cemitério e consegue acesso a todos os dados da família Falcão. Eduardo se irrita com o comportamento do filho e diz a Ariadna para ensinar o filho a enfrentar a vida do seu jeito, goste ela ou não. Silvestre expulsa Daphne de sua casa quando ela acusa de assediá-la. Bárbara teme que o revólver tenha algo a ver com o segredo que ela e Joaquim guardavam. Resumo da novela Vencer o Desamor, capítulo 5. Na casa de Bárbara Falcão, vivem seu filho Eduardo e a sua esposa Ariadne e seu neto Tadeu, que foi diagnosticado com a síndrome de Asperger. Através de uma página de relacionamentos, Eduardo conhece Linda, uma jovem que vive em Los Angeles. Os arquitetos de Álvaro e Olga estão casados e trabalham no mesmo escritório de arquitetura. Álvaro gostaria que sua esposa e ele tivessem um filho, e Yolanda diz à sua aluna Gema que se for viver com um homem mais velho precisa se cuidar para não engravidar. Josefina vive com seu companheiro Silvestre, e sua filha Daphne e seus netos. Clarinha e Santiago vão viver com os pais de seu finado esposo, Nestor. Marta e Eugênio são extremamente severos. Eduardo tem muita dificuldade em se relacionar com seu filho autista. Ariadna se aproxima de Estefânia, professora de uma escola especial. Eduardo conhece Linda e ela lhe oferece um emprego nos Estados Unidos. Eduardo comunica a Ariadna que pensa em ir trabalhar nos Estados Unidos, mas sem ela e o filho. Com muito esforço, Álvaro depositaria o dinheiro do sindicato na conta de seu amigo, Conrado. Gael ainda não teve oportunidade de contar a seus irmãos que eles têm uma meia-irmã chamada Daphne. Olga pede o divórcio a Álvaro. Marta maltrata a sua neta Clarinha e tranca Daphne e os seus filhos para que não saiam de casa. Gustavo, visivelmente embriagado, tenta pegar Gema à força. Quando Bárbara e Joaquim eram jovens, ele levou para casa um bebê dizendo que a mãe era uma alcoólatra e que não poderia cuidar dele. E esse foi o resumo dos 5 primeiros capítulos da novela Vencer o Desamor. A novela será transmitida pelo SBT e tem a data de estreia para 3 de outubro, segunda-feira.
E vem aí um leve resumo dos próximos capítulos da novela. Problemas entre Álvaro e Olga não terminam. Eduardo fica chateado ao ver a atitude de Tadeu e diz a Ariadna que vai tomar providências sobre o assunto. Gema começa uma nova vida. Eduardo fala com a amante pelo celular e ela surpreende dizendo que vai viajar para o México. E aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para mais resumos e para os próximos capítulos dessa novela polêmica.